Senhor presidente, mais colegas vereadores, pessoas que nos assistem, eu venho nesse grande expediente para estar comentando alguns assuntos. Um deles, esse pedido que nós fizemos à Secretaria de Educação, com cópia ao nosso prefeito, e aí onde quero aqui aproveitar a presença do nosso presidente do sindicato e a Cláudio, que a gente sabe do trabalho principalmente que eles têm voltados nessa área de educação, trabalho esse que é um contínuo, e eu não tenho dúvida que eles sabem dessa dificuldade que a gente está trazendo aqui, frente a esse problema, que isso não é um problema do município de Maracaju, mas isso é um problema geral de realmente, onde hoje quase 9 milhões de jovens entre 14 a 29 anos não concluem ensino médio, e isso realmente faz refletir várias questões, uma delas sobre essa questão da violência, sobre essa falta de limite, e realmente eu assisti essa série esse final de semana da Netflix sobre a adolescência e fiquei realmente abismado e nos traz uma reflexão como pai também, uma vez que essa série nos mostra essa situação onde o pai mesmo se confronta, coloca em xeque, será que eu falei? Eu queria ser um pai melhor do que meu pai era. Meu pai me batia, meu pai isso, meu pai aquilo, e eu não quis bater, eu não quis corrigir, eu não quis tomar nenhuma atitude nesse sentido, e às vezes simplesmente negligenciou a sua educação, deixando para uma tela, através de um computador, um celular, ou um videogame, e muitas vezes simplesmente por conta do trabalho, ele simplesmente começou a chegar mais tarde, a mãe achando que estava tudo bem, porque o filho estava no quarto, em segurança, e, consequentemente, na série, acontece um assassinato de uma outra jovem. E aí, nesse sentido, a gente traz isso para uma realidade que nós vivemos hoje, onde eu tenho a oportunidade de ter um projeto social por 26 anos em Maracaju, e realmente, a realidade dos nossos primeiros jovens e adolescentes, lá no início do nosso projeto, é totalmente diferente de hoje. E muitos dessas juventudes, desses adolescentes que nós estamos vivenciando hoje, o que falta é limite. E realmente é algo que tem que chamar a atenção tanto para os pais, como para os filhos, e da mesma maneira a gente como Estado, como Câmara Municipal, como Prefeitura, Secretaria de Educação Municipal, Secretaria Municipal de Educação do Estado, a gente tem que chamar a atenção e buscar alternativas para solucionar esse problema. Porque esse problema está aí. Hoje, de repente, a gente pode ter algo de uma simples briga, amanhã, de repente, uma criança entrando com uma faca dentro de uma escola, e aí, consequentemente, esfaqueando uma criança. Ou, de repente, acontecendo como está acontecendo muitas vezes lá na nossa arena. As crianças sem limites, desenfreadas, porque os pais estão deixando. E aí, realmente, a gente precisa, como sociedade, discutir isso. Onde 23,5% desses 9 milhões, eles deixam de estudar por falta de interesse, porque eles não acreditam na mudança dos estudos. E aí, 32,6% desses 9 milhões é por conta de gravidez das mulheres. E realmente isso nos chama mais atenção ainda. Porque imagina uma adolescente de 14 anos, sendo mãe, como vai criar? Como vai ser a educação dessa criança? Porque ela mesma não está pronta para esse mundo. Então, nós precisamos criar políticas públicas para esse enfrentamento. E, nesse sentido, a gente quer fazer esse requerimento. E, nesse sentido, também, a gente visando mais segurança para as nossas escolas, nós estamos protocolando hoje um projeto de lei visando a instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas escolas e CIEs do município de Maracaju. Tanto na parte externa, como na parte interna das escolas, deixando claro que a gente não quer em nenhum momento inibir como que o professor trabalha a sua educação, mas nós queremos garantir o mínimo de segurança, tanto para os professores como para os alunos. E um projeto desse não surgiu da minha sugestão, eu fui provocado pelos próprios professores, porque eles querem realmente ter essa garantia de, por exemplo, como aconteceu ontem no Fantástico, que apareceu uma criança autista que sofreu uma grande violência pelo professor. Faltou emoção para ele, sei lá o que faltou para ele. Se colocar no lugar, de repente,
aquele start de, e aí? Tem que saber lidar, e hoje realmente a gente está faltando essa inteligência emocional por parte de vários profissionais. Então a gente tem que ter esse enfrentamento, porque isso está refletindo na futura geração que a gente tem para o município de Maracaju. Os próximos profissionais, os próximos vereadores, os próximos prefeitos, os próximos médicos, advogados, os próximos professores. Isso realmente nos deixa com atenção sobre esse assunto e principalmente motivado para ter esse enfrentamento, porque realmente a gente precisa deixar de sair dessa zona de conforto e achar que está tudo bem, que meu filho está seguro no nosso quarto, que está tudo tranquilo, ele só está no celular, ele só está assistindo um Netflix, mas ele está em casa em segurança, ele não está no mundo das drogas, ele não está no mundo da violência, mas às vezes a violência está em simples desenho animado, e que isso gera mais violência, que gera mais violência, e que falta o amor ao próximo. Então eu quero, inclusive, chamar os colegas vereadores para essa discussão, para que a gente possa, em conjunto, buscar uma solução para isso. Não só nessa questão desse vídeo monitoramento, mas também para criar políticas públicas para esse enfrentamento. Porque a gente vê realmente os pais deixando de lado, jogando a responsabilidade para os professores e, da mesma maneira, os professores esgotados. Então a gente precisa desde dar o suporte, a atenção aos profissionais da área de educação, mas também chamar a atenção da responsabilidade dos pais para isso. Quero também, nesse grande expediente, estar comentando alguns outros assuntos, um deles sobre essa questão das obras do nosso governo estadual, onde na última sexta-feira tivemos a presença do nosso governador do estado, Eduardo Riedel, e aqui falando sobre a questão, por exemplo, da senador Finito Miller. Eu acredito que vai ser uma das principais obras, se não a principal obra dessa gestão do governo Eduardo Riedel, visando esse momento para o município de Maracaju. Porque a gente está falando aqui de mão única, melhoria no trânsito, mobilidade urbana. E aí quando você cria mobilidade urbana, são ações como essa, onde realmente, por exemplo, você pega a rua Bruno do Couto, que é a última rua da Margarida ali. Ali o pessoal que desce da Vila Juquita, Vila Drem, Fortaleza, eles têm duas alternativas ali. Eles descem em Major Carlos, ou eles pegam a Joaquim Murtinho, a Joaquim Azambuja, ou eles continuam ali e descem pela Biquinha. Entendeu? A Ramon Paré, obrigado. Então realmente isso nos chama atenção, porque a gente tem que olhar Maracaju a longo prazo. Da mesma maneira, eu já estive conversando com o nosso governador sobre a questão da Fendit, ali dessa rotatória ali que está sendo feito do Mini-Anel, para que a gente possa, com esse trabalho, visando de repente um futuro, um segundo mandato para o governo Eduardo Riedel, que eu acredito que vai acontecer, a gente possa estar viabilizando o asfalto até o nosso frigorífico, gerando mais emprego e renda e a exportação da nossa carne, para que a gente não fique só refém da agricultura, mas que a gente possa ter uma outra fonte de renda para gerar a economia do nosso município de Maracaju. Então, isso são alternativas, e da mesma maneira a gente vê com bons olhos essa questão do aeroporto, porque, como o vereador João trouxe aqui, muitos desses empresários de multinacionais, eles querem, o tempo custa dinheiro para eles. Para eles saírem lá de São Paulo, da onde eles vêm, para descer em Campo Grande, andar 150 km até Maracaju para ver isso tudo, isso gera um custo para eles. Então, tendo um aeroporto, isso vai trazer novos investimentos. E, consequentemente, colocando o Maracaju num ponto central da logística. Porque Maracaju está num ponto privilegiado, visando o futuro, visando a rota bioceânica, visando futuramente a nossa ferrovia, que vai estar nesse entroncamento entre a rota bioceânica e a linha férrea, e, consequentemente, a localização do aeroporto foi privilegiada, porque vai ter, bem nesse entroncamento, futuramente, quem sabe, criando um porto seco, e, consequentemente, isso trazendo mais desenvolvimento para a cidade de Maracaju. Porque quem produz, ele pensa em como escoar a sua safra,
em como vender o seu produto e, consequentemente, isso vai trazer novas empresas para o nosso município de Maracaju. E aí, nesse sentido, eu quero realmente agradecer ao nosso governador do estado, tanto o Reinaldo como o Eduardo Riedel, porque, por exemplo, esse projeto da senador Filinto Miller não começou agora, já vem da gestão anterior, foi muito falado sobre isso, mas realmente a gente está vendo algo efetivo nesse mandato. E aí, nesse sentido, eu quero realmente parabenizar a toda a equipe do nosso prefeito por ter viabilizado isso junto ao governo com as desapropriações das áreas, para que ele pudesse estar viabilizando e chegar nesse momento de assinar a ordem de serviço. Ordem de serviço essa que já foi assinada com a obra em andamento, das 3 obras. E aí, nosso papel agora como vereador é fiscalizar para que seja uma obra de qualidade e principalmente possa ser concluída o quanto antes. E aí realmente fica a nossa gratidão e reafirmando esse compromisso com o nosso município de Maracaju, de viabilizar recursos, de buscar alternativas e principalmente ficar atento para esse futuro que Maracaju merece. Era isso, quero aqui em tempo registrar sobre esse pedido do vereador Renner, somar nesse esforço realmente na BR, realmente é algo necessário. Isso eu acredito que é em virtude principalmente por conta do desvio que muitos caminhões têm que fazer para não querer pagar pedágio. Então, eles estão desviando algumas rotas e pegando essas rotas alternativas. Recebi, por exemplo, ontem o relato da Márcia News, que é uma colaboradora que esteve passando por ali e cruzou pelo veículo que teve a negligência do acidente. É uma parte, né? Entendeu? O mesmo, ela contando que ela, não sei como, eu vejo ali que foi a mão de Deus que tirou o carro dela da frente desse veículo. O cara estava alcoolizado e realmente teve toda essa negligência por parte do motorista, que ceifou a vida de uma mãe e 3 crianças. E aí, como que fica? E aí aquele detalhe, é mais um copo. Então, realmente, a gente tem que ter essa atenção de que a bebida na direção gera alguns ônus, e um deles hoje nós temos um pai de luto, porque perdeu os seus filhos e a sua esposa. Pois não, vereador Renner? Só para somar a fala, eu acabei esquecendo na minha, nós temos ali a implantação da Impasa, né, no município de Cidrolândia, que isso contribuiu também para o aumento dos veículos pesados, né? E mais um frigorífico também de suínos que nós temos ali. Então, esse tráfego aumentou devido também à implantação dessas empresas e as indústrias naquela região. Obrigado pela parte. Realmente, bem lembrado sobre essa situação, que ali a gente tem a Impasa, já tem um frigorífico ali da Seara, e realmente nos chama a atenção sobre esse tráfico de veículos que vem aumentando nessa região. Era isso, quero aqui em nome do Jairo, do Jefferson, de outros jornalistas que nós temos no nosso município de Maracaju, Benhur, pelo trabalho exemplar que vem realizando no nosso município. Trabalho esse que às vezes serve de referência, inclusive, para outros municípios. Quero aqui em nome da nossa jornalista que trabalha na nossa comunicação também, a Laura, que tem o jornalismo como formação, parabenizar também a toda a equipe da comunicação da Câmara Municipal pelo trabalho que estão realizando, levando também a comunicação a um outro patamar, principalmente essa comunicação institucional da Câmara Municipal, como fizeram, por exemplo, na questão desse apoio ao laço comprido da nossa cidade de Maracaju. Era isso, agradeço a presença de todos e que Deus abençoe.